Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso Conversa com Ciência e eu tenho umas coisinhas para conversar com vocês. Vocês já viram falar no observatório, né? O observatório da indústria, né? O observatório do comércio? Vocês já ouviram falar sobre isso? Né? Qual é a importância de um observatório desse para um sistema de inovação, para um sistema de pesquisa, certo? Qual é? Por que que eu preciso ter esse observatório? O que é que ele tem dentro desse observatório? Né? O que é que vamos fazer assim, entre aspas, o que é que ele observa? Né? Então, é muito importante hoje a questão dos dados, certo? Então, trabalhar com dados é muito importante e hoje está sendo cada vez mais valorizado. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, no Big Data, né? Depois a gente pode até bater um papo sobre isso. Mas é muito importante vocês entenderem um pouco o que são esses observatórios. E hoje nós vamos falar sobre o Observatório da Indústria ligado à Federação das Indústrias do Estado de Ceará, tá? E para falar sobre isso, nós convidamos aqui o Guilherme Mucciali, que ele vai falar já já com vocês sobre isso. Bom, Guilherme, né, você é economista formado pela Universidade Federal do Ceará, né? Hoje o gerente aí do Observatório da Indústria, né, ligado à FIEC. E eu queria lhe agradecer, porque eu sei que você está numa correria grande, né, mas pela sua disponibilidade de estar falando aqui com a gente. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é esse observatório, né, como ele surgiu, né, para que o nosso público aqui entenda um pouco essa questão do observatório. Não, perfeito. Primeiro, agradecer demais o convite, é um prazer enorme, né? Estou sempre acompanhando as entrevistas que o professor Barros Neto tem feito e tem trazido temas extremamente atuais e que contribuem, né, para o conhecimento sobre inovação e tecnologia. É um prazer estar aqui, ainda mais falando sobre o observatório, né, que é onde eu trabalho e estou aqui desde o início, né? Então, já respondendo aí, o Observatório foi idealizado em 2015, né? Foi um processo de construção dentro do Programa para Desenvolvimento da Indústria, né? Liderado pelo Sampaio Filho, que é diretor de Inovação e Tecnologia aqui do Sistema FIEC, também presidente do CIMEC, e do próprio Conselho de Inovação e Tecnologia aqui do Sistema FIEC. E, na época, na gestão do presidente Beto Studart, né? E foi idealizado exatamente para utilizar a informação como potencializador do ecossistema de inovação, né? Muitas vezes, né, na economia, a gente estuda muito isso, a gente tem determinadas assimetrias de informação que causam impacto negativo, né? Seja no mercado, onde eu tenho uma baixa conexão entre clientes e ofertantes, né, de produto, e no ecossistema de inovação não é diferente, né? A partir do momento que, por exemplo, um pesquisador da nossa Universidade Federal não tem uma visão clara da demanda por inovação da indústria, das prioridades que a indústria visualiza, né, em termos de inovação, fica muito mais difícil para ele conectar, né, a pesquisa dele, ou mesmo ter ciência de, dentro dada a minha pesquisa, que indústrias teriam interesse nisso. Então, o observatório vem tanto para auxiliar nesse meio de campo, que obviamente aí sempre trabalhando junto com os NITs das universidades, como também auxiliar no que se refere a políticas públicas, né? Onde é que tem uma visão clara de onde é que a gente está acertando, onde é que a gente está errando, entender e valorizar também o trabalho de pesquisa que seja feita em cima de tecnologias portadoras de futuro dentro dos nossos setores estratégicos. Isso, naturalmente, o próprio ecossistema tem respondido muito bem, a própria interação com o governo estadual também é extremamente positiva. Você pega um edital da FUNCAP e você olha as rotas estratégicas e você pode olhar que eles estão extremamente conectados. Os temas que são prioritários nos editais da FUNCAP e os nossos setores estratégicos, nossas tecnologias que são consideradas portadoras de futuro, acabam sendo muito bem conectadas, né? Então, acho que o observatório está aí dentro, obviamente,
trabalhando o que é o nosso core business, né, que é a prospectiva e cooperação estratégicos, né, e também a inteligência competitiva, seja com o uso da ciência de dados, seja no trabalho de captação primária de informação na indústria, né, com nossa equipe de pesquisa, nossos economistas, nossos estatísticos, seja também nesse trabalho de estudos de grandes temáticas, como é o próprio Índice FIEC de Inovação dos Estados, né, que esse ano está na sua terceira edição. Tivemos aí mais de 80 vinculações na mídia nacional, então foi uma repercussão extremamente positiva, levando para os 27, as 27 unidades federativas uma discussão sobre ciência, tecnologia e inovação, né, acertos e também desafios que os nossos gestores públicos, as diversas instituições que influenciam, né, nesse ambiente de inovação têm para tornarem seus estados ainda mais inovadores. É interessante também o papel aí do observatório para mostrar também, né? Você falou um pouco aí dos pesquisadores, mas também mostrar para as empresas, né? Os devidos potenciais do Estado, né? Por exemplo, as deficiências, os espaços onde as empresas possam inovar, né? Ou possam melhorar seus processos, né? Isso também não acontece? Com certeza. A gente hoje tem diversos diagnósticos, né, em que a gente aplica não só do tema inovação, mas muitas vezes adoção tecnológica, gestão, sustentabilidade, temas também bem específicos e aí entrando que vão aí para que a gente roda em conjunto com o IEL e com o Senai já para a gestão da inovação e a própria digitalização de produção. Temas também feitos em conjunto com o SIM, relacionados à internacionalização das nossas empresas, e a gente sempre leva esse diagnóstico em um processo de coleta-aprendizagem. Ou seja, a empresa está respondendo uma pesquisa que depois vai ser publicizada para o nosso, né, as diversas entidades que formam esse ecossistema de inovação, com uma informação, obviamente, não individualizada, né? A gente sempre preza pelo sigilo das informações, mas do setor econômico como um todo, ao mesmo tempo que está conhecendo sobre temáticas que muitas vezes a empresa não domina, ou, no mínimo, tendo uma visão clara sobre o nível de maturidade da empresa dentro daquela temática e que ação ela precisa fazer para ampliar esse olhar. E muitas vezes algumas pesquisas nossas elas já servem como uma ponte para a conexão, né? Então a gente faz uma pesquisa sobre prioridades de inovação com a nossa indústria, é uma pesquisa que agora a gente já está rodando ela praticamente anual. Rodando em ciclos, a gente trabalha um ano com 5, 6 setores, o outro ano com um número parecido, e a cada 3 anos a gente roda a indústria toda. E dentro do que a gente coloca lá, então a gente lista dentro da atividade econômica daquela empresa, né, as tendências tecnológicas, né, que são uma realidade já para os próximos anos, e a gente já pergunta qual é a prioridade para essa empresa inovar, e dentro dessa prioridade a gente já conecta ela aí já no nosso framework do Hub de Vitrines Tecnológicas com os ofertantes de tecnologias. Então, só nesse mês de novembro a gente fez mais de 10 reuniões aí, muitas vezes reunido com professores e pesquisadores da nossa Universidade Federal, a própria equipe do Senai, enfim, diversas ICTs, fazendo essa conexão, né, garantindo que aquele respondente da pesquisa, por ajudar a sociedade cearense a entender os rumos e essas demandas dos negócios por inovação, também possa, né, ser auxiliado a encontrar quem está pesquisando, quem tem aí muitas vezes uma startup que ele sequer conhecia e que tem uma solução dentro daquela prioridade, e a gente faz esse processo de conexão gratuitamente, com foco de fato em gerar inovação e contribuir para a elevação do investimento, seja em P&D, como também essa conexão, né? Transferir conhecimento da universidade, muitas vezes já patenteado, para fazer com que esse conhecimento se transforme em competitividade para a nossa indústria, em geração de empregos para o nosso Estado, em melhoria do nosso índice de desenvolvimento. Guilherme, e assim, e o que é que consiste, né? Ou seja, o que é que forma esse observatório? Essas bases de dados, assim, são montadas como, né? Ou seja, o que é, a gente fala em observatório, mas o que é que tem por trás, né? Assim, né? Desse observatório, né? É só para aqui a gente entender um pouco mais. Bom, a gente começa a construção do observatório, primeiro,
com um olhar para o futuro, né? Então, a base do observatório foram exatamente as nossas rotas estratégicas, né? Que foi um trabalho que foi conectado com o próprio Ceará 2050, com Fortaleza 2040, enfim, com iniciativas de pensar esse futuro do Estado. A gente iniciou esse processo de construção dessa, que é uma estratégia, né, uma contribuição do Sistema S, da sociedade civil organizada e dos mais aí de 500, né, pessoas que participaram dos nossos painéis de especialistas e construíram coletivamente essa visão de futuro para cada setor e área considerado estratégico. Então, com base nessa estratégia de longo prazo, o observatório, então, começou a ir, de fato, para entendendo quais são os principais desafios do Estado e desses segmentos, e também entendendo quais são as nossas, né, nossos pontos fortes e quais são as oportunidades que esse mundo globalizado e essas novas tecnologias trarão, fazer um trabalho, né, em cima também da ciência de dados, um trabalho de base de levantamento e também de engenharia de dados, né, que a gente acaba levantando grande parte do que é dentro das prioridades do setor, do que existe de estatística disponível, né, gerada por governos estaduais, municipais, federal, órgãos de pesquisa, universidades, né, trazendo isso para a nossa infraestrutura de dados e disponibilizando isso para qualquer pessoa que acessa o nosso site, conseguindo traduzir muitas vezes temáticas mais complexas de uma forma visualmente atrativa, de uma informação que seja interativa e que ele possa comparar o estado do Ceará, o seu município, com outras economias, outros estados, entendendo essa informação e recebendo essa informação sempre mais atualizada possível, assim como entendendo esse gap de informações existentes dentro das informações oficiais, gerar informação primária, fazendo pesquisa e fazendo estudos para ajudar essas empresas e ajudar a nossa sociedade. Então, muitas vezes, a gente também faz alguns estudos específicos ou mesmo projetos de inovação. Vou dar o exemplo do próprio Rastum, né, que é um projeto que a gente fez em conjunto com a UES, em conjunto com a UFC, e em conjunto também com o Sindifrios, financiado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, onde a gente trabalhou a automação, né, e a rastreabilidade da cadeia do atum, que para as indústrias, né, que estão aqui dentro da FIEC, era um problema essa falta de previsibilidade e de garantia de qualidade do atum, e por parte dos pescadores acaba sendo uma forma também de acrescentar valor agregado e quando obviamente esse processo é bem feito com toda a segurança alimentar necessária, né, e controle de temperatura do pescado para que isso chegue com qualidade no consumidor. Então a gente muitas vezes trabalha também achando esses gaps, obviamente que são prioridades para o nosso estado, assim como o próprio trabalho do Atlas Eólico e Solar partiu da identificação para o segmento de energia desse obstáculo, dessa assimetria de informação. A gente ia nos eventos de investimentos em energia eólica e solar e a gente fazia pesquisa primária lá. Aí a primeira pergunta era exatamente em qual estado se você tivesse que investir hoje, em qual estado você investiria? E aí tinha uns que respondiam Ceará, e na época da primeira pesquisa, por exemplo, mais de 80% não falava o estado do Ceará. E aí a gente ia exatamente perguntando e entendendo qual o diferencial desse outro estado escolhido frente ao Ceará. E grande parte dos respondentes colocavam a questão da capacidade de geração eólica, no caso, né, do evento que a gente fez, como um diferencial negativo, sendo que a gente sabia que o Estado tinha uma capacidade de geração extremamente positiva, só que isso não era de conhecimento dos principais investidores. Então, o Atlas Eólico e Solar surgiu no painel de especialistas do nosso Master Plan e foi aí uma correalização da ADES, do SEBRAE e da FIEC exatamente para resolver isso, e hoje, né, ele é um padrão não só uma referência nacional para os outros estados, em termos de informação para o investidor, e que a gente tem recebido diversos investidores do hidrogênio verde que colocam o Atlas como um grande diferencial para vir aqui para o Ceará, mas também muitas vezes internacionalmente. Então a gente trabalha desde processos que são simples de coleta de informação e disponibilização para a sociedade até
temas mais complexos, que são projetos que precisam ser desenvolvidos, executados, às vezes, ao que cabe ao observatório, que é a nossa expertise, a gente entra na execução, outras vezes a gente só anima, acompanha ou mesmo valoriza o trabalho, muitas vezes, de um pesquisador da universidade, que pode citar o trabalho dele como um trabalho alinhado à prioridade da rota estratégica e conseguir financiamento federal, local, estadual, enfim, para esse trabalho de pesquisa que ele faz tão bem. Então, a gente está aqui também para fortalecer e auxiliar, né, todo o trabalho que é feito dentro de uma tecnologia, dentro de uma atividade econômica ou dentro de uma temática que seja relevante para o desenvolvimento de longo prazo do Ceará. Então, Guilherme, só para a gente finalizar, né? Ou seja, o observatório ele é um grande, vamos simplificar, é um grande computador, né? Com muitas informações de várias, né? Por exemplo, base do IBGE, base do IPES, né? Bases, por exemplo, da CNI, né? Que é a Confederação Nacional da Indústria, em que você junta tudo isso dentro de um grande computador. E você tem aí, junto com você, pessoas que analisam esses dados. Não é isso? Ou seja, o observatório, de acordo com a necessidade de cada, né, interessado, você faz essas análises. Podemos resumir assim o observatório? Não é Isso, desmerecendo, é só simplificando o entendimento. isso é como se a gente fosse um escritório de desenvolvimento industrial do Ceará com uma infraestrutura de dados, né, obviamente correspondente às necessidades para isso e com talentos e competências em temáticas chaves, né, como a área de dados, a área de prospectiva, a área de pesquisa e de estudos, para fazer com que esse desenvolvimento, animar o processo de que esse desenvolvimento ocorra de forma mais rápida. E de forma mais, pode-se dizer, planejada, né? Não é Isso. entre aspas, no achismo, né? Ou seja, Exatamente. eu tenho. Orientada, com decisões orientadas, utilizando desde evidências científicas a dados de fato reais, Uhum. confiáveis, né? Então é basicamente esse papel que a gente desempenha e, obviamente, sempre fortalecendo o trabalho de quem também atua, não dá para fazer esse trabalho sozinho. Tanto que Uhum. a grande maioria dos nossos projetos, se não tem uma universidade junto, tem o Sebrae, tem alguma secretaria de Estado, enfim, tem alguma empresa de grande porte trabalhando, a gente está sempre aqui para, como o nosso lema diz, né, é conhecer para cooperar e cooperar para desenvolver. Então, a gente está sempre junto de outros atores, fortalecendo essa ação cooperada em prol do desenvolvimento. Bom, Guilherme, queria te agradecer aí, muito obrigado, né? É como eu falo, dá vontade aqui de ficar conversando, né? Tem muitas informações, mas, né, se demorar muito, o pessoal não assiste mais a gente, né? Então a gente tem que dançar conforme a música, certo? Então, Guilherme, e se alguém quiser dar uma olhada lá no observatório, aonde é que ele entra aí? Diz aí pra gente. Isso. Basicamente, o link do nosso site, né, www.observatorio.ind de indústria, né, ind.br de Brasil. E também estamos fisicamente aqui na Casa da Indústria, né, na Avenida Barão de Studat, no segundo andar. Então, muitas vezes recebemos, né, desde os associados dos nossos sindicatos patronais, a grupos de universitário, a próprio grupos de pesquisa. Temos recebido aí diversas outras instituições. Esse ano tem sido um ano aí com essa melhoria, né, dessa crise de saúde pública internacional. A gente tem conseguido receber agora, né, a partir desses últimos meses, fisicamente também as pessoas aqui no observatório e, enfim, trabalhar em conjunto, né? Bom, pessoal, queria aqui mais uma vez, né, agradecer a todos. Aqui é o Conversa Consciência, ele é um projeto da SBPC, com a Universidade Federal do Ceará e a Fundação Astef. Eu sou o professor Barros Neto, âncora desse projeto, e que estou aqui para tentar trazer, desmistificar e trazer de forma clara o que é ciência, o que é inovação, o que é tecnologia. Espero que vocês gostem. Olhem lá as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, né? Para que vocês acompanhem todos os nossos programas e discussões, ok? Muito obrigado mais uma vez. Fiquem em paz, fiquem bem, fiquem com saúde. Um grande abraço.